Olá, meus queridos, olha eu aqui outra vez. E hoje eu quero lembrar vocês de que nesse mês de abril, exatamente, deixa eu ler aqui a minha colinha. Exatamente, no mês de abril, nós estamos corretos. Janeiro, fevereiro, não, estamos em março, me perdoa. Nós estamos em março. Mas mês que vem, né? A gente também não sabe quando vocês vão estar ouvindo esse vídeo. De qualquer forma, nós estamos se aproximando de 30 de abril de 2025. E eu fiz uma colinha aqui, é bom a gente lembrar que dia 30 de abril de 1945, nós tivemos a felicidade, vamos dizer assim, de ter a morte de Adolf Hitler. E é um assunto muito sério esse Adolf Hitler, porque tem gente aqui no país, nosso Brasil, que idolatra esse homem aqui que eu estou apontando com o dedo, Adolf Hitler. E esse homem que idolatra, e vocês já viram algum comentário dele, mas eu vou pedir para colocar esse comentário, ou essa foto, ou esse vídeo, desse homem aqui, o Inácio. O Inácio idolatra o Hitler, vocês sabiam disso? E não é à toa que essas histórias quase que se confundem, elas se entronizam. Adolf Hitler, ele nasceu na Áustria, ele na verdade é austríaco, e foi morar na Alemanha. Então Adolf Hitler, ele migrou para a Alemanha, cresceu, se formou, estudou e se tornou... Ele participou da Primeira Guerra Mundial. Ele era um soldado, ele foi ferido, foi para o hospital, se levantou, né, foi curado e voltou à ativa novamente. Em Berlim, nos anos 20, era um ano de muita depressão, uma situação assim caótica, muito desemprego na Alemanha, muita fome, muita necessidade de mudanças de trabalho, né, de empresas. E o Hitler, ele foi se infiltrando nesse mundo de política, ele foi adentrando aos pouquinhos e foi conseguindo galgar, porque ele tinha uma oratória, ele falava em público muito bem. Então ele ia para as tabernas, né, para os bares, para os encontros noturnos, e ali ele inflamava o povo contra o regime, que na verdade era democrático na Alemanha nos anos 1920. E qual a semelhança dele com o Lula? Nos anos 1980, a gente assistia muito à televisão, nós não tínhamos internet, a gente não tinha esse acesso que nós temos hoje, desse conhecimento que está na palma da mão. Quando a gente queria, eu moro em Bauru, e quando a gente queria ter assim, maior conhecimento de um assunto, em Bauru tem uma biblioteca municipal, a gente tinha que se deslocar até a biblioteca, localizar um livro e estudar. Hoje, com o celular nas mãos, a gente consegue essa notícia, esse estudo, esse conhecimento em segundos. E na época você tinha só a televisão, só a Rede Globo principalmente, que fazia com que o Lula fosse levantado como um libertador do país contra a ditadura. Mas eu me lembro, eu era criança e eu me recordo, nos anos da ditadura, o Brasil crescia 10% ao ano. Meu, crescer 10% ao ano é algo assim surreal, porque o Brasil de 80 para cá, nunca mais, exceto num dos planos do FHC, que houve uma explosão, uma mudança de moeda, em que o Brasil cresceu 5, 6% e foi uma explosão. Agora você imagina 10%, é algo inacreditável. Muito bem, vamos continuar, eu tenho uma colinha que eu fiz aqui. O Hitler, em 1933, ele começou a reinar na Alemanha como chanceler. E Hindenburgo era o presidente. Ele veio a falecer. Quando ele faleceu, automaticamente Hitler derrubou o plenário e se consolidou como ditador da Alemanha. Já em 1933, exatamente dia 30 de janeiro. E ali, a primeira ação dele foi eliminar os opositores políticos. Ele mandou cessar, calar a boca. Ou era fuzilado, ou era preso nas prisões e nos campos de concentração. Lula, em 1980, ele também se levantou contra a nossa ditadura, que, em tese, para nós, a televisão falava tanto contra a ditadura, tanto contra, que a gente achava que o salvador era realmente o Lula. E, na verdade, o Lula só tinha um ideal, o mesmo que quando a gente resgata os vídeos daquela época, é a mesma história dele de sempre. Nós vamos consolidar, vai demorar alguns anos, 30, 40 anos, mas nós queremos estabelecer um regime. O interessante para nós é o regime, um regime socialista, em que se a gente puder derrubar todo o capitalismo, quer dizer, toda a produção, e é o que ele está fazendo hoje, porque nas mãos do ministro Haddad, o que você viu? Fala para mim, você, não importa qual que é a sua
se você é direita, esquerda, do centro, não importa. Escreve aí nos comentários o que você viu que o ministro da Fazenda fez de efetivo. Qual a construção de rodovia? Qual o aeroporto? Qual o porto? Qual o incentivo ao pequeno, ao grande, ao médio operário, trabalhador, industrial no Brasil? Qual foi esse tipo de investimento que ele fez? Eu só vi ele aumentar impostos. E você sabe por que o Lula é contra o agronegócio no Brasil? Porque ele não tem acesso, ele não pode pôr a mão. Porque o agronegócio é dividido em dezenas de proprietários. E ele não tem esse acesso, ele não consegue introduzir as mãos pecaminosas dele e derrubar. Porque senão o mundo já estaria passando fome. Porque o que eles querem é derrubar. Eu percebo que eu sou um pequeno comerciante e eu vejo a carga tributária, nossa, é gigantesca. É gigantesca. Então todos vocês que elogiam o Lula porque ele dá uma cesta base, porque ele dá um vale gás, veja bem, ele joga sobre os nossos ombros toda essa responsabilidade. Vai você lá na agência de carro e simula que você vai comprar um carro zero e pede para o vendedor uma cópia de uma nota fiscal de um carro. Você vai ver lá escrito 40% de imposto. Se o carro custa 100 mil, na hora você tem que recolher 40 mil. Mas o carro já pagou pelo pneu, pela lâmpada, pelo fio, pela lata, pelo banco, pelo vidro. Tudo isso a fábrica já pagou quando ela construiu o carro. Mas eles jogam de novo, sem contar que tem o IPVA, licenciamento, as multas que estão por aí, hospedágios, a gasolina que tem mais de 40% de imposto. Tudo isso, então ele vai jogando. E é isso que o Haddad faz, que é só recolher, recolher, recolher. Essa é a ideologia de um homem chamado Lula, que tem como ídolo o Adolf Hitler, que matou só 6 milhões de judeus em câmeras de gás. Então o Hitler, eu fiz uma colinha aqui, mas eu me empolgo tanto que eu não consigo nem ler. Mas eu vou tentar. O Hitler, ele morreu em 1945. Para nossa infelicidade, Lula nasceu. Tem até um pessoal que taca uns vídeos aí falando assim que o diabo não dá trela. Quer dizer, saiu um endemoniado para entrar outro. A Grande Depressão de 1929 levantou o Hitler. A nossa visão contra os militares de 1980 levantou o Lula. E tem um detalhe. Você sabe que é proibido qualquer tipo de manifestação de glorificar os nazistas. Você sabe o que é a palavra nazista? Vou traduzir ela aqui para você, porque a gente não presta atenção nisso. Nazista, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Alemães. Então é o PT. É o PT da Alemanha, é o nazi. E o próprio senhor Lula, ele gostou tanto do nome que transformou em PT do Brasil. Então, Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores Brasileiros, PT. Igual, bela semelhança, não? E qual que era a ideologia do Hitler? Culpava os judeus. De tudo ele colocava os judeus. E mandava matar, eliminar, prender, levar para a câmara de gás. Judeus, ciganos, negros, eslavos, pobres, velhos, doentes. Esse tipo de gente ele colocava nos trens e mandava para os campos de concentração. Naquela época existia mais, talvez 50 mil campos de concentração, algo assim, surreal, algo muito grande. Nós sabemos de alguns, como Auschwitz, como Sobibor, como... não me lembro agora outros nomes, são alguns nomes assim mais conhecidos, né? Mas haviam milhares dele. E quando a gente vê na televisão, assiste as reportagens, a gente vê que era horror, 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 horror. E o que o nosso Lulinha faz com os opositores, igual fez com o Bolsonaro? Manda matar, manda prender. Olha o 8 de janeiro, né? Olha o 8 de janeiro, quantas pessoas, porque ele entende que são contra o regime dele. Mandaram prender velhinhas com Bíblia, a mulher que passou o batom da estátua, aquele homem que morreu esses tempos atrás, eu não me lembro do nome, todos vocês sabem. Vou continuar lendo a colinha aqui. O Hitler não gostava dos judeus, dos negros, dos eslavos. E o Lulinha, ele gosta? Não. Não gosta de pobre, nem de miserável, nem de negro e tampouco dos índios, que são os nativos do nosso país. E culpa os bolsonaristas. O início da carreira do Hitler, ele foi preso, viu? Ele foi preso, ele foi cana lá na Alemanha. Por que ele foi preso? Por se tratar de segurança nacional. Lula, mesma coisa. Em 1980, ele foi preso pelo DOPS, Lei de Segurança Nacional. Lê a história. E tanto Lula quanto Hitler calam os opositores, ou com morte que tentaram matar o Bolsonaro, ou com prisão. O Bolsonaro está preso até hoje, né? Campos de concentração, o Hitler mandava exterminar com gás. Tacava o gás lá dentro das câmeras e eliminava todo mundo. E o Lulinha? O Lulinha, ele prende
o pobre um botijão de gás. Para o governo, o botijão de gás não custa mais que R$30, porque ele é produtor, ele é o dono da Petrobras, para ele não custa mais que R$30. Então ele dá R$30 para cada pobre e faz com que essa pobreza seja como uma alimentação, uma pequena ração para ele não morrer. Porque não importa que não é importante que ele morra, porque ele precisa votar. Então ele vai segurando e vai fazendo aquele meio de campo e dando um botijãozinho de gás. Mas e ele, a Janja e os componentes dele? Onde é que eles vão? Só hotéis de primeira, viagens. Quando ele faz uma viagem, ele leva 300, 400, 500 pessoas do grupo dele para passear para o exterior. E você? Quantas vezes você conseguiu viajar esse ano? Ou ano passado? Quantas vezes você foi para a praia? Quantas vezes você foi para um resort? Quantas vezes você foi para uma casa de campo? Quantas vezes você conseguiu viajar, passear, ficar uns dias tranquilo? Quantas vezes? Fala aí nos comentários. E o homem viaja assim, a la vontade. Já falei, né, que o Hitler matava com câmara de gás. E já o Lula dá uma Bolsa Família para poder segurar as pessoas. Vai matando aos pouquinhos com botijão de gás. E se fala muito que o Bolsonaro matou muita gente com o Covid, né? Vamos ver os números da AIDS, do Aedes aegypti e chikungunya no Brasil, só no estado de São Paulo, mais de 2.000 óbitos. Só no estado de São Paulo. Isso no ano passado, 2025. Mais de 1 milhão de casos de chikungunya e Aedes. Mais de 1 milhão só no estado de São Paulo. Então, quer dizer, onde é que está esse dinheiro que o Haddad recolhe? Que não consegue jogar na saúde? Pensa você, pensa. Escreve nos comentários onde é que está esse dinheiro. Onde é que está essa grana toda? Que não consegue jogar. Se uma pessoa, se alguém da sua família, seu pai e sua mãe, tiver um problema sério de saúde, você vai lá no posto de saúde e eles mandam você voltar daqui 2 anos para começar a fazer os exames. Onde é que está o dinheiro da saúde? Onde é que esse pessoal cuida? O Lula, ele só tem uma projeção, ideologia. Ideologia dele é conquistar a América do Sul. Chamou, na época, lá em São Paulo, no Fórum de São Paulo, o Mojica, que era do Uruguai. A Kirchner, que era da Argentina. Aquele que era da Bolívia, lá que eu esqueço o nome dele, o índio. O cubano, lá o Fidel, da época. Esse que era da Colômbia, da Venezuela, perdão. Então, Lula, intenção dele, ideologia, transformar a América do Sul, para começar, dominando. A ideia do Hitler era a mesma coisa. Queria dominar o mundo, a começar pela Polônia, que ele invadiu. Depois invadiu a França. E depois a Rússia, e entre outros mais. Né? Então, a ideia de ambos, dominação territorial. Então, presta atenção e pensa se vale a pena continuar com uma situação desse porte aqui no nosso país. Vamos se levantar contra, enquanto podemos e temos hoje ao nosso auxílio a internet. Boa para vocês!